Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Em nome da Faculdade de Ciências Sociais, que participa da organização desse evento, eu quero dizer que é uma enorme satisfação termos aqui nosso convidado de hoje, professor David Harvey, não é? Que dispensa maiores apresentações, mas para quem o conhece já bastante, sabe que ele é um dos mais influentes pensadores da atualidade e é reconhecido internacionalmente pelas análises da dinâmica do capital que ultrapassam os limites disciplinares. O professor é geógrafo de formação, mas é professor de antropologia da pós-graduação da Universidade da Cidade de Nova York, onde leciona desde 2001. Ele também foi professor da Universidade Johns Hopkins e de Oxford. Eu vou ser bastante breve, eu quero só dizer da nossa alegria em recebê-lo aqui, não é? Agradecer à editora Boitempo, né, que sempre nos proporciona prazeres como este, não é? E agradecer também ao Tuca, ao Departamento de História, à APROPUC e a todos aqueles que colaboraram com o evento. Professor, thank you e have a nice night. Bom, em nome da Boitempo Editorial, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença do professor David Harvey e dos nossos companheiros de mesa, que vão ser apresentados em seguida. Essa conferência, assim como a conferência de David Harvey, que acontecerá amanhã no auditório da FAU-USP, e a conferência na quarta-feira na UFRJ, no Rio de Janeiro, foram conferências realizadas em pouquíssimo tempo. Nós gostaríamos de agradecer imensamente todos os parceiros que possibilitaram essa organização tão de última hora e que, evidentemente, pela lotação desse auditório, não era algo descabido ou improposital, era um debate muito bem-vindo. A gente quer agradecer, então, a presença de todos, lembrando que a gente já realizou um debate aqui no dia 1º de dezembro, para lançar o livro do David Harvey, O Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo. Alô? Que está sendo lançado aqui hoje. Lembrando que o David Harvey também deu uma entrevista para a revista Margem Esquerda, no seu número 16, que também está sendo vendido lá fora, caso ainda não tenha acabado, mas que vocês podem procurar depois em livrarias e, enfim, tem a versão eletrônica, que é bem acessível. Esse debate está sendo tuitado, os melhores momentos estão sendo tuitados em tempo real e, enfim, ele está sendo gravado e a gravação será disponibilizada no nosso canal do YouTube em breve. A gente ainda não tem uma data, mas assim que a gente tiver, a gente vai divulgar. Convidar todos também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, entrar no nosso site, enfim, se cadastrar no boletim, que foi, no caso dessa conferência, foi uma divulgação, via de regra, através do nosso boletim, das nossas redes sociais, já que foi divulgado em tão pouco tempo, de tal forma que é bem útil acompanhar. Queria pedir só um imenso favor para o pessoal que está aí. A gente está circulando uma prancheta com uma lista de presença para ser preenchida. Então, eu queria pedir o favor de ninguém levar para casa nem uma folha, nem duas, nem todas, nem a prancheta, nem a caneta, porque, como eu disse, a maioria de vocês está aqui provavelmente porque ficou sabendo de alguma forma, direta ou indiretamente, derivada de folhas do tipo, né? É a história atrás de nós. Então, sem mais, vamos passar a palavra à mesa. A gente vai fazer uma fala e depois vai abrir para questões e, no fim,
para uma breve sessão de autógrafos para quem tivesse interesse, tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos ver. Boa noite a todos. Faltou ainda agradecer aos departamentos de História da Faculdade de Ciências Sociais e de Economia, que nem acabou saindo impresso, né? Além disso, o Núcleo de Estudo de História, Trabalho, Ideologia e Poder. E um agradecimento especial ao professor do Departamento de História, Antônio Rago Filho, que foi o incentivador, que nos motivou todos, conjuntamente com a Boitempo. Então, agradecimento a todos. Bem, então vamos abrir para questões, de preferência por escrito, mas se alguém quiser vir aqui na frente. Intervenções breves, por favor. Dar um tempinho, que tem um pouco indo embora. Tem um microfone lá. Por favor, se identifique sem detalhes. O pessoal sair. Acho que dá uns 2 minutinhos para ver se o pessoal... Não, já. Vamos lá. Vai, começa a falar que daí o pessoal para. Bom, boa noite a todos da mesa. Eu sou de formação da Geografia da Universidade de São Paulo. E minha pergunta é curta. Quer dizer, já faz algum tempo que vem-se, enfim, com Bourdieu e vários outros pensadores, né, que se discute a questão do capital cultural, a questão do simbólico na sociedade, né? Quer dizer, ainda essa luta de um capitalismo, esse pensamento de um crescimento zero, qual é a importância e como que a gente poderia pensar essa luta também de um capital cultural, de um ambiente simbólico de transformação também? Quer dizer. Yes, there are all kinds of tactics which have emerged over the last 30 or 40 years to deal with the problem that I've been talking about. Bom, há várias táticas que emergiram nos últimos 30 ou 40 anos sobre essa questão que você levantou. One of the problems exists in the world of consumption. Um dos problemas existe no mundo do consumo. For example, I still use my grandmother's knives and forks. Por exemplo, eu ainda uso as facas e garfos da minha avó. I mean, they're 100 years old. Elas têm 100 anos. If capital built things like that, where would its market be? Se o capital criasse coisas desse tipo, onde estaria o seu mercado? So one of the imperatives for capital has been to produce a world of turnover time and consumption which is accelerating, becoming faster and faster. Então, um dos imperativos para o capital é criar um mundo de aceleração do consumo que seja cada vez mais rápido. I mean, I have a computer that's about 5 years old and students look at it and say, "What?" Eu tenho um computador que tem uns 5 anos e os meus alunos olham para mim e dizem, o quê? And everything has to change about every 2 months. Tudo tem que mudar a cada cerca de 2 meses. So the acceleration of turnover time and consumption becomes terribly important. Bom, a aceleração desse rodízio de tempo e consumo tem que ser cada vez maior. And I think Guy Debord was very forward-looking when he saw that the society of the spectacle was coming into being, because the great thing about spectacle is it is instantaneously consumed. Eu acho que o Guy Debord foi muito premonitório quando ele falou da sociedade do espetáculo, porque o espetáculo é algo que ele termina instantaneamente quando ele é consumido.
And so increasingly this acceleration seizes hold of what I would call asset values, so that cultural capital, people invest in cultural capital. Bom, então, cada vez mais o capitalismo tem tomado conta disso que eu chamo de ativos, e o capital cultural é um desses ativos. Now, I have some problems, however, with the idea of human capital. Bem, eu tenho alguns problemas, entretanto, com a ideia do capital humano. Marx has a very interesting definition of capital in which he says the capitalist always has a choice between using their capital productively or simply investing it somewhere else and living off interest. O Marx já dizia que os capitalistas têm uma questão: ou eles usam o seu capital produtivamente, ou eles usam o capital para investir em algo e vivem dos juros. And when we start to talk about human capital, however, you ask yourself the question, workers are supposed to build their own human capital through educating themselves. Quando a gente fala, entretanto, de capital humano, a gente tem que se haver com a questão: os trabalhadores, eles supostamente devem criar um capital humano e educar-se a si mesmos. But it's not really capital, because at no point are they in a position to say, oh, I'm just going to sleep in a hammock and lend my capital out to somebody else. Bem, mas isso na verdade não é um capital, porque não chega um momento em que ele pode dizer: bom, eu vou deitar na minha rede e deixa esse capital rendendo. In other words, a capitalist always has a choice. Do I actually work in a factory and get things moving, or do I go and rest at home, or go and live in the Bahamas and live off the interest? Bom, os capitalistas sempre têm uma opção. Será que eu vou direto para uma fábrica e fico produzindo, ou então eu fico em casa descansando, ou vou para as Bahamas e vivo de juros? Most of us don't have that choice. A maior parte de nós não tem essa opção. And so we have to be careful about some of these categories like cultural capital, human capital, and so on, because I think in many instances they're not capital at all. They're forms of investment in assets which in some instances can or cannot be traded. Então eu acho que nós precisamos ser muito cuidadosos quando nós falamos sobre capital cultural ou capital humano, porque eles não são exatamente capitais, são formas de investimentos que podem gerar can be traded. Que podem ser comercializados, que podem ser vendidos. Yeah. Boa noite. So, meu nome é Sueli, and my question is, as you divided the world in two parts, neoliberalism and Keynesianism, what would you say about Cuba? A pergunta dela é: se você divide o mundo em duas partes, neoliberalismo e keynesianismo, o que você tem a dizer sobre Cuba? Well, that division into Keynesian and neoliberal is very crude. Essa divisão entre neoliberalismo e keynesianismo é muito crua. And there are many, within Europe, for example, there's a great deal of variation in terms of what is happening. Mesmo na Europa, há muitas variações em termos do que está acontecendo. For instance, Sweden still has a very important welfare state structure and is doing extremely well economically. Por exemplo, a Suécia ainda tem um estado de bem-estar social muito bem estruturado e está indo muito bem economicamente. And I would say the same about Cuba, that its particular history, of course, is, and its choices now
how to relate to much of what is happening in the rest of the world. E eu diria o mesmo sobre Cuba, e agora a sua questão é como se relacionar com o que está acontecendo no resto do mundo. In Cuba, many of the costs of social reproduction have not been are really borne collectively. So in healthcare, education, and the like, it is a very, very strong organization, very much in the tradition of Keynesian welfare state. Em Cuba, os custos da the costs Well, the costs of reproduction are socialized. Os custos da reprodução têm sido socializados em termos de educação, de saúde, e eles têm seguido em grande parte um modelo keynesiano. It's still the case that, for instance, the infant mortality rate in Cuba is very low compared to any other countries in Central America, for example. Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil em Cuba é muito baixa comparada com a de outros países da América Central. But Cuba is a very small economy, and right now it is very difficult to see how Cuba can maneuver to do something radically different all on its own. A Cuba é uma economia muito pequena e é difícil imaginar agora como eles vão fazer para manobrar alguma coisa que seja singular, que seja própria. Boa noite. Eu sou Maria Lúcia, coordeno o movimento cidadão que se chama Auditoria Cidadã da Dívida. E em nossos trabalhos, há 11 anos, nós conseguimos identificar esse setor que o senhor mencionou, que domina os recursos, domina a política, domina a mídia e financia as campanhas eleitorais, e todo esse setor. Aqui ele está muito bem identificado como setor bancário. E está muito interligado mundialmente. Esse instrumento, essa ferramenta da auditoria, tem permitido mostrar que aqui no Brasil, por exemplo, todos nós acreditávamos que o FMI era o grande credor da dívida externa. Nós provamos em auditorias que o FMI correspondia a 2% da nossa dívida. Mas ele aparecia como o grande defensor dos interesses dos bancos privados. Nesse momento minha pergunta é a seguinte: nesse momento de crise mundial, que foi provocada pelos bancos, provocada pela bolha produzida por derivativos sem lastro e essa papelada podre que os bancos produziram sem limites, essa crise, a partir do momento em que os países decidiram salvar esses bancos, eles transferiram essa dívida para os estados. E agora a sociedade é que está sendo chamada a pagar a conta, né? Com os planos de austeridade no mundo inteiro. Nós já identificamos, o senhor mencionou que aqui na América Latina a crise não atingiu muito, mas nós já identificamos, justamente agora, de 2008 para cá, um relaxamento nas regras de funcionamento dos bancos aqui no Brasil, inclusive permitindo a emissão de derivativos, permitindo negociação de derivativos, abrindo até para o Estado brasileiro investir e ajudar a salvar instituições lá fora. Né? Como é que o senhor vê esse tipo de movimento? Um movimento num governo do Partido dos Trabalhadores, mas num Estado que está totalmente dominado pelo capital. E como o senhor vê essa ferramenta da auditoria da dívida feita de forma cidadã, feita de forma transparente para desvendar, desmascarar esse funcionamento do capitalismo e do poderio dos bancos. Obrigada. Well, I'd like to know a lot more about
about it. I mean, what you're saying, I think, is very important and very interesting. Bom, eu gostaria de saber mais sobre esse movimento. O que você está dizendo é muito interessante, muito importante. I think it's, a general. I think couple of points you mentioned, I'd just like to reinforce. Tem alguns pontos que você mencionou que eu gostaria de reforçar. One is a tendency to blame, things that are going wrong on external powers. Uma delas é a tendência de culpar o que está acontecendo, de culpar os poderes externos pelo que está acontecendo. And it's very convenient for political elites in a country to say it's all the fault of American imperialism or the IMF. E é muito conveniente para as elites econômicas de um país dizer que é tudo culpa do FMI ou do imperialismo americano. I mean, if you look at what happened in Argentina, when Argentina devalued, the very rich all got their money out in dollars, and after the devaluation, they were 3 times as rich as they were before. Você veja o que aconteceu na Argentina, houve uma desvalorização do dólar e daí então os ricos ficaram 3 vezes mais ricos do que eles já eram. And I wish there was more emphasis in Brazil and Argentina on your own internal class structure and the way in which the inequalities are being perpetuated by internal mechanisms with external help, no question. But who calls in the external help? It's usually your local bourgeoisie that calls in the external help and then says it's nothing to do with us. It's all of those foreigners who are doing it. E eu acho que deveria ser dada uma atenção especial no Brasil e na Argentina ao que está acontecendo com a que a burguesia local tem chamado ajuda externa e dito cada vez mais, vamos chamar ajuda de fora, que realmente tem entrado com essa ajuda. And I think international connections are being utilized. I mean, seems to me is what lies at the heart of G20 politics, as to how to utilize those international connections in ways that, if you like, protect the class privilege of all of the classes that are involved. E o que eu vejo que está acontecendo numa política como, por exemplo, a do G20, é de criar essas interconexões para que essa elite seja cada vez mais privilegiada. But there's now this kind of very interesting question as to how to start to understand, and I'm very glad to hear about debt monitoring, how to understand how the financial system is operating. And part of the difficulty is we're told again and again it's so complicated that the only people who can understand it are the people who run it. E eu fico muito feliz de ouvir você falar sobre essa auditoria bancária, porque sempre nos dizem que as únicas pessoas que conseguem entender o que está acontecendo nos bancos são os próprios banqueiros. And I have not done enough work on what actually goes on in financial institutions, but a lot more work needs to be done on that, so I'm glad to hear. I know there are, debt monitoring organizations around the world, and I think this is a very healthy thing to happen. E eu não entrei muito a fundo nessa questão das operações bancárias, mas eu fico muito contente de saber que existe esse movimento de auditoria e outras organizações como essa estão surgindo pelo mundo, e eu acho que é isso que tem que acontecer. Otherwise we'll get things like microfinance, which is another arena where it looks like a good thing, and then when you start to dig, you find it's quite problematic.
Senão você vai entrar numa outra arena do tipo das microfinanças, que parecem uma coisa boa, mas quando você escava um pouco, você vê que não vale nada. Boa noite, eu me chamo Eloy, eu sou professor de Geografia e eu gostaria de saber se esse crescimento zero do capitalismo representaria uma estagnação nas forças produtivas. E eu tenho algumas perguntas escritas aqui para entregar também. O pessoal me usou como... No, not at all. I think... De forma alguma. I think you know, again, one of the questions about social transformation is what would the adequate technologies and organizational forms be of a zero growth society? Uma das questões dessa transformação seria como é que se comportariam as tecnologias e os meios de produção dentro desse crescimento zero. And I find Marx's account of how capitalism came out of feudalism very useful here. Eu acho que o que Marx fala sobre o surgimento do capitalismo a partir do feudalismo é muito útil aqui. That is, capitalism was built on the old forms of organization and old technologies. Ou seja, o capitalismo surgiu a partir das antigas formas de organização e antigas tecnologias. And the way Marx puts it is to say it got to a point at the end of the manufacturing period where it needed to define its own definitive technology. E chegou-se a um ponto no final do período manufatureiro em que ele precisava definir a sua própria tecnologia. And also its own distinctive organizational form. E também a sua forma distinta de organização. And Marx's answer is the technology was and the organizational form was really represented by the rise of the factory system. E o Marx respondeu que essa nova forma de organização foi a ascensão do sistema das fábricas. And those new technologies and forms were coming at the end of the transformation into capitalism. They didn't create it. They didn't come first. E essas transformações vieram no final desse período de transição. Elas não o criaram. Elas vieram antes. So if I think about the transition to socialism or communism, I would think of it in the following way. Então, se eu pensar na transição para o socialismo ou para o comunismo, eu vou pensar da seguinte maneira: that we would have to build initially that better world on the basis of capitalist organizational forms and capitalist technologies. Nós precisamos pensar nesse mundo novo a partir das formas de organização capitalista e da tecnologia capitalista. But that as we go forward, then we have to ask the question, what are the organizational forms and the technologies which are appropriate to a communist, socialist, zero-growth society? Mas à medida que nós avançarmos, nós deveremos pensar quais são as formas de organização e as tecnologias apropriadas para uma sociedade de crescimento zero. So revolutions in productive forces would be absolutely essential for the continuation of the capitalist, continuation of the socialist project. Então, uma transformação nos modos de produção seria essencial para esta mudança, para este projeto socialista. And I think that you know, one of the things you can say about capitalism, which is very good, uma das coisas que se pode dizer sobre o capitalismo que é muito boa, is that it's never boring. É que ele nunca é entediante. So we have to think about an exciting form of communism that is not boring. Então a gente precisa pensar numa forma de organização, como é que fala, entusiasmante, criativa, excitante, que também não seja um tédio. One of my big criticisms of the Soviet Union was it did not do a very good job of that. Uma das minhas maiores críticas à União Soviética é que eles não foram muito bons nisso. So how do you make, you know, socialist revolution into a carnival? Então como é que você transforma
uma revolução socialista num carnaval. And I always like the statement about humanity by Alfred North Whitehead, as a philosopher. Eu gosto sempre de citar uma frase do Albert Whitehead, um filósofo. He says, you know, nature is about the perpetual exploration of novelty. Ele fala, a natureza tem a ver com uma exploração perpétua da novidade. And we are part of nature, and I think part of human nature is to be perpetually fascinated by the exploration of novelty. Nós somos parte da natureza e uma das coisas que nós fazemos é essa perpetuação da exploração constante da novidade. And one of the problems with Marxism is it's often been very conservative and very unconcerned with novelty. E um dos problemas do marxismo é que ele tem sido geralmente muito conservador e muito pouco preocupado com a novidade. So injecting novelty into the communist project seems to me to be absolutely essential to its survival. Então, injetar novidade no projeto comunista me parece ser absolutamente indispensável para a sua sobrevivência. Boa noite. Meu nome é Fernando, eu sou aqui da Geografia da PUC mesmo. Eu gostaria de perguntar sobre, pegando ainda a questão do consumismo, recentemente, ano passado, tiveram as revoltas na Inglaterra, né? Nos subúrbios, o pessoal quebrando as lojas, enfim. Eu vi uma entrevista do Bauman, recente, que ele defendeu aquilo como um protesto contra o consumismo. E, assim, as pessoas não estavam só saqueando, estavam queimando as marcas porque elas tinham um ódio de serem excluídas por não serem consumidores aptos e tudo mais. E eu queria saber o que o senhor acha, em especial, dessas revoltas, se for uma coisa mais impulsiva, mais ou realmente consumismo. E um pouquinho pegando a questão da Grécia, se esses protestos mais violentos também, eles podem, violentos no sentido de contra bens materiais, não contra pessoas, eles podem ter algum resultado efetivo. É isso, obrigado. Well, consumption is a difficult category to talk about without being rather specific. O consumo é uma categoria difícil de falar sem ser bastante específico. One of the things I dislike about austerity politics is that it attacks consumption. Uma das coisas de que eu não gosto na política de austeridade é que ela ataca o consumo. But it attacks socially necessary consumption. Mas ela também ataca o consumo que é socialmente necessário. The consumption of education and healthcare. O consumo de educação, de saúde. Now, there are forms of consumption which are pretty mindless. Há formas de consumo que são muito fúteis. And I've talked earlier about the way in which consumerism is about speeding things up. E antes eu já falei sobre a forma como o consumo acelera cada vez mais as coisas. Precisa dessa aceleração. So there's a tremendous amount of waste. Então há uma tremenda quantidade de desperdício. And I can understand why there is protest against certain forms of consumption. E eu posso entender por que há tanto protesto contra algumas formas de consumo. For example, when the United States solved its crisis tendencies by building houses and filling them with things. Por exemplo, quando os Estados Unidos resolveram a sua crise construindo casas e enchendo-as com coisas. And it built the suburbs. E construiu subúrbios. And in the suburbs, everybody has to have a lawnmower. E nos subúrbios todo mundo precisa ter um gramado. So every Sunday you go out there and people are going brrrr. Então todo domingo você vai lá e você ouve as pessoas fazendo esse barulho. So I think that's pretty mindless consumption. Eu acho que esse é um consumo fútil. So I think I would quite like to go and burn all the lawnmowers. E então
You'd quite like? To burn all the lawnmowers. Ele gostaria de queimar todos os gramados. So that's the kind of consumerism that I'm against. É contra esse consumo. Eu sou contra esse tipo de consumo. And I think one of the big questions in the United States and elsewhere is how to deal with the consumer lifestyle of the suburbs. E uma das grandes questões nos Estados Unidos é como lidar com o estilo de vida dos subúrbios. And one of the crazy things about China is they're building suburbs just like the United States had. E uma das coisas loucas sobre a China é que eles estão construindo subúrbios exatamente como fizeram nos Estados Unidos. And you wonder what on earth for? E por que diabos? So I think that, but I'm not anti-consumption. I like to drink good wine, have good food. What's wrong with that? Eu não sou contra o consumo. Eu gosto de beber bons vinhos e comer comida boa. O que tem de errado nisso? But there are other forms of consumerism I don't like at all. Mas há algumas formas de consumo que eu não gosto. And again, I think the question would then come down to what kind of consumerism would exist in a socialist society. Então a pergunta seria: que tipo de consumo haveria numa sociedade socialista? Clearly, some notion of basic needs should be covered. É claro que alguma noção das necessidades básicas deve ser coberta. But then there's a question of, novelty and enjoyment and pleasure. Mas depois também tem a questão de novidade, prazer, beleza. So, I don't think straight anti-consumerism is good politics at all. Então eu não acho que o anticonsumo seja uma boa política, de forma alguma. Você que vive em Nova York, como você está vendo? Como você está vendo o aumento da pobreza nos Estados Unidos? Ele está perguntando como o professor vê o aumento da pobreza nos Estados Unidos. É isso? Está mudando os Estados Unidos. E se isso está mudando os Estados Unidos? Como isso está mudando os Estados Unidos? Está mudando. The United States is in very serious political situation. Os Estados Unidos estão numa situação política muito séria. The number of children raised in poverty has increased by something like 50% in the last 2 or 3 years. O número a taxa de pobreza cresceu num nível de cerca de 50% nos últimos 3 anos. It's important for this audience perhaps to recognize the huge problem of job losses in the United States. Job losses. E é importante talvez para esse público admitir, reconhecer a perda de empregos nos Estados Unidos. The World Labour Organization, the International Labour Organization, issued a report on the long-term impacts of the crisis. A Organização dos Trabalhadores Internacional, não sei se é esse o nome, OIP, Organização Mundial do Trabalho, Internacional do Trabalho, emitiu um relatório falando sobre a importância do desemprego nos Estados Unidos. It said about globally that about 20 million jobs had been lost, a net loss of jobs, and 7 million were lost in the United States alone. E esse relatório fala sobre uma perda líquida de 20 milhões de empregos no mundo e só nos Estados Unidos foram 7 milhões. Long-term unemployment in the United States is now a very, very serious problem. O desemprego a longo prazo agora nos Estados Unidos é uma questão muito, muito séria. Wage repression continues in the United States. A repressão dos salários continua nos Estados Unidos.
But capitalist firms are as profitable as they have ever been in the United States. Mas as empresas capitalistas estão tendo tanto lucro quanto elas sempre tiveram nos Estados Unidos. So the share of wages in national income continues to go down in the crisis. Então a porção dos salários na receita nacional tem cada vez sido menor na crise nacional. So while the profit rate, which went down a little bit 2008, 2009, is now up back to where it was before. E a taxa de lucros, que diminuiu um pouco em 2008 e 2009, agora voltou a subir. And this is a very serious political question that neither political party is really prepared to take on. E essa é uma questão política muito séria e nenhum dos dois partidos políticos está preparado para lidar com ela. Which is why there is this huge thing about the debt, the debt, the debt, the debt. É por isso que tem uma questão tão importante sobre a dívida, a dívida. Because it masks entirely what the nature of the real problem is. Porque ela mascara completamente qual é a natureza verdadeira do problema. And the big question, which I found very surprising, is why has there not been more revolt in the United States? E a questão que me surpreende muito é por que não tem havido mais revolta nos Estados Unidos. And I don't see it. It's a very volatile society, and I'm still surprised at the lack of reaction. É uma sociedade muito volátil e eu ainda estou surpreso com a falta de reação. Although there were, of course, obviously signs with occupying Wall Street and so on, but not mass revolt, which it would seem to me. I mean, 6 million people lost their houses and said nothing. Houve alguns sinais de revolta, como por exemplo o Occupy Wall Street, mas não houve revoltas maciças, mas 6 milhões de pessoas perderam as suas casas. 7 million people lost their jobs and they said nothing. 7 milhões de pessoas perderam emprego e não disseram nada. So I really don't understand quite why they see the answer of voting for the party of Wall Street. They answer by saying they'll vote Republican, which is about voting for the party of Wall Street. Eles respondem dizendo: vote pelos republicanos, pelo partido do Wall Street. So it's crazy politics in the States. Então essa é uma política maluca. Em primeiro lugar, agradecer ao professor pela presença aqui, podendo parabenizar aqui no Brasil. Eu sou Igor das Sociais da Unifesp e eu tenho uma questão que envolve 2 parâmetros. O primeiro é o cultural. Como lidar com uma sociedade saindo desse regime liberalista ou keynesiano e indo para um socialismo dentro do parâmetro cultural que nós temos hoje em dia das grandes cidades mundiais, das grandes metrópoles, onde a grande maioria da população vive em aglomerações urbanas que, além de concentrar capital, concentram também grande contingente populacional. E como lidar com essa, qual alternativa seria mais indicada perante o socialismo também, para conseguir mudar essa cultura, grande cultura consumista. O professor já disse que consumismo não necessariamente é ruim, mas esse consumismo exacerbado, sendo que os grandes meios de comunicação dos grandes países estão na mão dessa elite capitalista. I was asked an interesting question some time back by an old friend and colleague, which was the question, how do you organize a whole city? Me fizeram uma pergunta interessante, um colega de faculdade me perguntou o seguinte: como é que você organiza uma cidade? And I said, that's a good idea. E eu disse: essa é uma boa ideia. Let's work on it. Vamos trabalhar nela. And actually, you see through things like the Right to the City movement and some of the other urban social movements, a willingness to think about that question. E você vê em alguns movimentos uma vontade, uma disponibilidade de pensar sobre essa questão. So I've just written a book about that.
Eu acabei de escrever um livro sobre isso, which came out last week. que saiu na semana passada. It was very interesting to do. Foi muito interessante fazê-lo. Because sometimes cities become centers of revolutionary movements. Porque às vezes as cidades se tornam centros de movimentos revolucionários. The Paris Commune, for example. A Comuna de Paris, por exemplo. It's the famous one, but actually it turns out there's many examples of that, of urban uprisings. Mas há muitos exemplos de revoltas urbanas. Urban rebellions. Rebeliões. We see one being repressed right now in Syria, in Homs, which is being treated in the same way pretty much like the Paris Commune. Nós estamos vendo uma agora acontecendo na Síria, que está sendo tratada de uma forma muito parecida com a Comuna de Paris. In Argentina, 1969, there was Córdoba. Na Argentina, em 1969, houve Córdoba. A bit before that, there was Tucumán. Antes disso, Tucumã. More recently, we've seen the organization of El Alto in Bolivia, which brought down 2 presidents. Depois, mais recentemente, nós vimos o que aconteceu em El Alto, na Bolívia, que depois derrubou 2 presidentes. We've seen a sort of a mobilization of citizenry in Cairo. Nós vimos uma mobilização da cidadania no Cairo. And if you go back and look at 1968, you see simultaneous events in many, many cities. E se você voltar para 1968, você vai encontrar eventos simultâneos em muitas cidades. And in 2003, there were 3 million people on the streets of Rome, 2 million in Madrid, 1.5 million in Barcelona, 1 million in London, probably close to 1 million, though we could never count them, in New York, many in Melbourne. There were something like 280 cities that held simultaneous demonstrations against going to war in Iraq. Em 2003, havia 3 milhões de pessoas em Roma, 2 milhões de pessoas em Madrid, 1,5 milhão de pessoas na Inglaterra, em Melbourne, e havia cerca de 280 cidades fazendo demonstrações simultâneas contra a guerra no Iraque. So why don't we think about cities as, if you like, the political entities around which revolutionary movements are going to be constructed? Então, por que a gente não pode pensar em cidades como sendo o instrumento principal em torno das quais os movimentos revolucionários vão se constituir? And if we change our concept of the proletariat from workers in factories to all of those workers who produce and reproduce urban life. E se nós pensarmos numa mudança do conceito de proletariado nas fábricas para um conceito de todos aqueles que produzem e reproduzem na vida urbana, then you get a different notion of where the political agency might come from to create a massive social change. Então você adquire uma noção diferente do agente social que pode criar uma mudança social maciça. Now, Marxists have traditionally not been very happy with this idea that somehow or other urbanism is significant. Os marxistas geralmente não ficam muito felizes com a ideia de urbanismo. So I have 2 problems with many of my Marxist colleagues. Então eu tenho 2 problemas com muitos dos meus colegas marxistas. One is they don't know any geography. Um deles é: eu não sei nada de geografia. And the geography is terribly important. E a geografia é muito importante. So I try and educate them. Então eu tento educá-los. And the other thing is that urbanization is critically important. E o outro é: a urbanização é muito importante. And that urbanization is the center, can be the center of transformative politics. E a urbanização pode. Só uma mãe para o seu filho na noite. It is the corruption of the state and the moral and the ethical lack. Do you believe in an ethical capitalism? Ele perguntou que tem 2 questões interessantes sobre questões morais e éticas.
e está perguntando se o professor acredita num capitalismo ético. I think there's always been attempts to make an ethical capitalism. Sempre houve a tentativa de se fazer um capitalismo ético. And they've never worked. Elas nunca funcionaram. And I think there's a very simple reason which Adam Smith, as well as Marx, share. E eu acho que é uma razão muito simples que Adam Smith e Marx compartilhavam. Which is that the hidden hand of market forces and laws of motion of capital dictate events. Dictate events. É que há uma mão oculta que dita todos os eventos do capitalismo. So you find very ethical employers who have to lay workers off because of the laws of motion of capital. Então você encontra presidentes de empresas que são muito éticos, mas eles precisam demitir os empregados por causa das leis. So I don't think, I mean, it would be nice if there were more ethical capitalists around. Então seria muito bom se nós tivéssemos um capitalismo mais ético. But I don't think that is the answer to the structural problems of unemployment in the United States right now. Mas eu não acho que essa seja a resposta para os problemas estruturais do desemprego nos Estados Unidos atualmente. Yes, I have here two other questions. One is the guy asks you, how do you what do you think about the thesis of Rosa Luxemburg? And the other question is Rosa Luxemburg. Oh, Rosa Luxemburg. Yeah. And the other question is how could we overthrow the accumulation by dispossession in the conditions today? Ela está fazendo duas perguntas. Uma delas é o que o professor pensa sobre a filosofia da Rosa de Luxemburgo, e a outra é como lidar com a espoliação dos bens, com a política. O que fazer para superar a acumulação por espoliação? I really like Rosa Luxemburg's writings. Eu gosto muito dos escritos da Rosa de Luxemburgo. And I think she drew attention to some very, very important issues. E eu acho que ela prestou atenção a algumas questões muito importantes. But I think she gets Marx wrong in a number of places. Mas eu acho que ela compreende Marx de uma forma equivocada em várias questões. So I don't accept some of her criticisms of Marx. Eu não aceito algumas das críticas que ela faz a Marx. But I think, for instance, her book on the accumulation of capital helped clarify certain issues. Por exemplo, o seu livro sobre a acumulação de capital ajuda a esclarecer algumas questões. And of course, she paid a lot of attention to this idea of accumulation by dispossession that I use. E é claro que ela também prestou muita atenção nessa questão da acumulação pela espoliação que eu uso. In fact, I really took that idea from Luxemburg. Na verdade, eu peguei esta ideia da Rosa de Luxemburgo. Now, how do you deal with accumulation by dispossession? Well, you know, I'm not against all forms of dispossession. Bem, como você supera o problema da acumulação por espoliação? Eu não sou contra todas as formas de espoliação. I would like to see the top 1% dispossessed of their wealth. Eu gostaria de ver o 1% que está no topo espoliado da sua riqueza. So there's a lot of questions arise about who's dispossessing whom of what. Muitas questões surgem sobre quem está espoliando quem do quê. And unfortunately, it's not only the rich that dispossess the poor. E infelizmente não são somente os ricos que espoliam os pobres. But we find a good deal of dispossession going on in rivalries between ethnic groups, for example. Nós encontramos muita espoliação entre, por exemplo, as rivalidades dos grupos étnicos. Or between religious groups. So the politics of dispossession are very very complicated. E também entre grupos religiosos, a política de espoliação é muito complicada.
My view on this is that therefore you just don't say, oh, I'm against all forms of dispossession. A minha visão sobre isso é que você não diz simplesmente, eu sou contra todas as formas de espoliação. You basically have to come to the conclusion as whose side are you on and who do you want to dispossess. A conclusão é de que lado você está da espoliação e quem você quer espoliar. And that is where the politics come in and the counter-politics come in. E aí que entra a política e a contra-política. But having said that, I think there is a structural necessity for the politics of dispossession to become deeply embedded within capitalism itself. Mas tendo dito isto, eu acho que é uma necessidade cada vez maior para que a política de espoliação seja cada vez mais firmada nas questões sociais, nas questões políticas. And I think the question that I found myself wanting to answer was, why is capital been moving more and more to a politics of dispossession over the last 30 years? E a questão que eu tento responder é por que o capital tem ido cada vez mais na direção dessa política de espoliação nos últimos 30 anos?